Gente, bom dia. Como vocês estão aí? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso dose diária de hoje. E eu queria hoje fazer um vídeo. Às vezes eu faço vídeos para dizer coisas, responder coisas. Às vezes eu faço vídeos mais para saber o que vocês pensam e para ler o que vocês vão responder, essa coisa toda. Esse vídeo é um pouco um deles. Eu queria então tentar responder uma coisa, alguns comentários que apareceram no nosso vídeo lá do casal moderno e tal, dessa coisa da normatividade, contra a normatividade, até que ponto você está desconstruído ou não. Enfim, não aqui no YouTube, esse vídeo está aqui, mas a gente põe os vídeos no Instagram também. E no Instagram tiveram algumas pessoas que me perguntaram, ou para a Flor e tal, a seguinte questão: qual é o problema de ser normativo? Né? O que tem de errado? Normativo é ruim, então? Porque parecia que a gente estava então defendendo a não normatividade, né, nesse sentido assim. E aí parece que então a gente não pode ser normativo. Aí uma série de confusões, eu acho. E uma das questões que aparece, eu acho que é pra gente pensar o que é normativo, por que isso é ou não é um problema, ou pode ser um problema, ou não é um problema nenhum. O que quer dizer isso? Então eu queria fazer esse vídeo um pouco dizendo o que eu pensei sobre isso, o que eu tenho pensado sobre isso, e querendo então saber de vocês o que vocês acham, como é que vocês se sentem em relação a essa coisa de, bom, eu posso ser normativo ou não, os limites da minha desconstrução ou não, ou eu quero sim ser normativo, enfim, vamos ou nesse aspecto ou naquele outro e tal, e aí entender o que a gente está falando aqui e o que a gente está propondo como movimento, assim. Bom, onde que a gente acha que o mundo podia estar que seria melhor, né? Dizendo simplesmente, onde que a gente acha que o mundo poderia caminhar o nosso convívio, o nosso trato social, a nossa estrutura e tal, para campos de menos sofrimento, de mais respeito, enfim. Então vamos falar sobre isso, assim, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, eu acho, tentar entender de verdade o que quer dizer normativo. O que vocês acham que quer dizer normativo, né? O que você entende? Normativo está ligado à ideia de norma, ao que é normal, ao que se espera, ao que é o correto, ao que é o certo, ao que deveria ser. Então, na nossa sociedade, o normativo seria, no campo relacional, um casal heterossexual, monogâmico e tudo mais. Pelo menos monogâmico dentro da farsa da monogamia, mas dizendo que é monogâmico, né? E então o normativo relacional seria isso. O discurso normativo seria o discurso do homem branco, cis, hétero e tal. O discurso mais normativo, que é o discurso padrão, o discurso do poder, o discurso ligado ao normal, à norma. Mas o normativo, então, não necessariamente está ligado ao que é o mais comum, ele está ligado ao que é o dominante, né? Ao que determina, não é isso? Então, dominante. Então a gente tem que perceber que esse discurso várias vezes ele exclui o que não é normativo, né? O problema do normativo, então, para responder essas pessoas, na minha opinião, o problema do normativo é que ele pode tender a excluir o que não é normativo. Então, o errado não é você ser monogâmico. O errado é você achar, na minha opinião, o problema é você achar que o poliamor está errado, né? Então, o errado não é você ser heterossexual, né? Se eu achasse isso, eu estaria em sérios problemas, assim, né? O errado, em certo sentido, olha, o que não é possível, na minha opinião, é você achar que ser homossexual ou bi ou sei lá o que é um problema, né? Então, o problema do discurso normativo é que ele tende a achar que ele é o correto. Não sempre, mas é que tá, não sempre. Tem gente normativa, teoricamente, no seu exercício social, no seu exercício relacional, no seu exercício na vida, que não tem preconceito por quem não é normativo, por quem não está dentro da norma. Bom, e aí essa que é a questão. Então a gente está defendendo, teoricamente, eu acho, até onde eu entendo, uma espécie de liberdade para ser o que você deseja ser, desde que isso não seja um problema para o próximo. E aí a gente vai desdobrar nas questões de sempre. O que é um problema para o próximo, né? Mas desde que isso não coloque sofrimento no próximo. O problema é que não é simplesmente falar, então você está livre para isso. Porque, já que isso não é a norma, isso é rechaçado, recebe preconceito por um tanto de gente que é preconceituosa. Então, teoricamente, pensando aí na função da gente, ou do Estado, ou de quem está aí tentando melhorar o mundo, é tentar defender o que está fora da norma. Porque o que está fora da norma vai ser coagido, né? Vai ser afastado para a margem, vai ter que acontecer escondido, debaixo de sei lá onde. Então, quem é gay e tal, sabe perfeitamente muito melhor do que eu estou falando. Então, tem um amigo meu, gay, que se mudou agora do Rio para São Paulo, e ele fala, cara, em São Paulo é maravilhoso, eu posso me beijar na rua. Aqui no Rio eu não podia.
Então, o que que é isso? Para quem não é gay, o que que é essa experiência de não poder se beijar na rua, né? Eu nunca passei por essa impressão. Não sei o que é isso, né? Não sei o que é não ser normativo, né? Não tenho ideia do que é de verdade. Eu entendo a ideia como ideia, como discurso, mas eu não entendo essa experiência. Então a gente tem que tentar fazer um esforço, na minha opinião, não sei o que vocês acham, mas na minha opinião, para viabilizar o não normativo. Mas isso não quer dizer, de novo, na minha opinião, não pode querer dizer que a gente está dizendo que o normativo está errado. Porque nesse vídeo com a Flor, por um dado momento ali, eu estou falando, não, a questão da violação do sexo anal para os homens e tal, sendo irresponsável, como várias vezes eu sou, e dizendo como se os homens tivessem que dar o cu para ser melhores. Não necessariamente, né? Isso era uma espécie de impressão ali. Vocês virem o vídeo, vocês vão entender que está dentro de todo um discurso ali uma coisa. Mas isso não estou querendo, então, regular com essa fala a experiência de ninguém. A minha defesa aqui é para que ninguém regule a experiência de ninguém nesse sentido. É possível isso, vocês acham? É uma série de perguntas essa aí. Porque realmente a gente está aqui defendendo uma coisa, empurrando para uma coisa, mas aí várias vezes parece que a gente então está dizendo que tem uma existência que está errada, que seria normativa. Isso pode gerar uma situação de não diálogo também, de falar, fulano é hétero e tal, e tal, e tal, tá errado, não sei o quê. Ninguém está errado. Ninguém está errado. Né? A existência que é a existência errada, repetindo, é a que inviabiliza a outra existência. Né? É essa existência que está com problemas, errada nesse sentido, que está com problemas que está gerando sofrimento. Então, esse discurso contra o normativo surge como reação de quem está vivendo a vida não normativa, desviante, né? E está falando, então você que é o problema, porque você está me subjugando, você está me reprimindo, você está me dizendo que eu sou errado. Então, surge como resposta a isso. Mas, na minha opinião, aqui de novo, eu já falei 10 vezes a minha opinião hoje, mas a gente não pode dizer o que é uma vida certa ou o que é uma vida errada, né? Ou pode? Eu acho que não. Eu falei algumas vezes aqui, o errado é, e o errado eu quero dizer, o errado é o que regula o outro, nesse sentido, é o que diz, você não pode sentir isso, porque isso gera uma quantidade de sofrimento absurda, que quando a gente cria filhos e tal, dizendo, você não pode sentir isso que você sente, você não pode desejar do jeito que você deseja, né? Você não pode querer isso que você está querendo aí, tá com uma outra pessoa de outro jeito, não pode, não é assim. Então, isso gera uma série de sofrimentos, de dinâmicas de repressão de sofrimentos e de farsas sociais. Então, você vai tentar se enquadrar. Enfim, queria saber o que vocês acham sobre isso. Essa é a minha opinião. E aí eu coloco uma outra pergunta, talvez mais delicada ainda, que é assim, vamos dizer... Então, temos um casal, essa mais delicada mesmo. Temos um casal que se entende normativo e que a mulher está dizendo, não... Eu gosto assim, eu acho justo assim, eu quero ter esse casamento desse jeito. E olhando de fora, você não normativo poderia falar, mas isso é machista, né? Essa estrutura é machista. Mas esse casal está bem resolvido nessa dinâmica. Até que ponto a ideia do esclarecimento do subjugo do outro, né? Do esclarecimento da dominação do outro, até que ponto isso vai? Né? Então, de enfiar a goela abaixo das pessoas, não, o seu relacionamento é machista, perceba. Qual é o limite disso? Isso é uma coisa que eu me pergunto várias vezes mesmo, que eu olho assim e eu falo, bom, mas isso para mim é machista, mas para aquela pessoa lá aquilo está funcionando. É claro que tem limites que são claros, né? Que você fala, não, essa pessoa está apanhando todo dia, isso não dá. Já falei disso aqui também 1000 vezes, mas onde está o limite da desconstrução que a princípio o outro não queria receber essa desconstrução, o outro está bem daquele jeito. Isso é uma questão que a gente tem que se fazer. A gente que está se sentindo no papel de revisor dos costumes, de liberação dos costumes. Até que ponto a gente não tem que se meter ali, tem que falar, bom, essa pessoa tem uma existência que é religiosa, que é normativa, que é sei lá o quê, é uma pessoa evangélica, heterossexual, casada, aí ela faz tudo isso que dentro de para várias pessoas não normativas geraria preconceito. Também outro preconceito de volta, né? Até que ponto você pode se meter lá e falar, olha, talvez não precise ser assim a sua relação. Talvez esse cara não possa regular o que você veste. Mas a pessoa fala, mas eu gosto que ele fale assim. E aí são, às vezes, por exemplo, mulheres replicando estruturas machistas. O homem machista é mais fácil de apontar, né, e tal. Mas essa questão, como é que é possível lidar com isso? Ou não é? Estou pensando aqui, perguntando tudo isso, para ver se a gente consegue entender maneiras de se respeitar e construir um mundo mais viável.
mais possível? É uma pergunta mesmo, tá? Não acho que tenha nenhuma definição no que eu estou falando. Estou falando que está errado, que não está, são impressões. Queria saber de vocês. O que vocês acham? Gente, muito obrigado pela interlocução, sempre. Muito obrigado de verdade. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem para quem talvez se interesse por esse tipo de discussão, de pergunta, realmente. Não tem nenhuma verdade aqui, são impressões. Comentem aí embaixo, respondam aí, leiam os comentários, assim a gente vai conversando mais, tentando abrir outros espaços, para mim pelo menos, outros espaços de reflexão, tá bom? Até amanhã. Tchau.